Boa noite! Estou dando boa noite pela força do hábito, né? E mais também que são 10 horas 21h59 da terça-feira, 27 de maio de 2025. Espero que vocês estejam bem, que estejam vendo essa aula antes da prova, certo? Que isso é muito importante. E a nossa última aula com conteúdo, conforme a gente combinou, né? Queríamos fazer essa gravação aqui para vocês. Pessoal, o que falta é direito coletivo do trabalho, o último tópico, né, do conteúdo para a prova, ok? O que a gente vai aprender, né, dentro deste módulo de direito coletivo do trabalho, tá? Então, a primeira coisa, a gente entender o que se trata o direito coletivo do trabalho. Ele faz parte do direito do trabalho, mas ele estuda os conflitos coletivos e as questões coletivas. Então, quando a gente começou o semestre, a gente falou sobre direito individual do trabalho, contrato individual do trabalho. Agora é uma parte que a gente vai falar do que é chamado direito coletivo do trabalho, tá? Então, o direito coletivo do trabalho se desenvolveu tanto, né, que os doutrinadores considero como um ramo distinto do direito, né? Mas na verdade não, ele faz parte do direito do trabalho. A gente estuda ele de forma separada, né, para facilitar o entendimento, mas ele faz parte do direito do trabalho. Aí temos uma definição aqui que diz o seguinte, que trata coletivamente dos conflitos dos trabalhos e das formas de solução dos mesmos conflitos. Trata da organização sindical e de forma de representação coletiva dos interesses da classe profissional e econômica. Então, 3 pontos importantes aqui que a gente vai tratar do direito coletivo do trabalho. A parte de conflitos, como a gente resolve os conflitos e como esses conflitos são considerados, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai falar da organização sindical, sindicatos, confederações e federações, tá? E também da questão da representatividade da categoria profissional, negociação coletiva, convenção coletiva, acordo coletivo. É uma matéria bem interessante, né, que está sempre em alta, em evidência, que é muito importante a gente aprender, tá? Falo aqui que o aluno tem que se desprender um pouco das questões relacionadas às políticas que envolvem sindicato, né? Esquece um pouco esse lado e foca no que a lei traz, né, do que significa o direito coletivo, do que significa essa representação, do que significa, né, essa organização, que é muito importante para o direito do trabalho. Faz parte daquele binômio de proteção que a gente falou lá no início do semestre, né? Onde o empregado e o empregador não são partes iguais. O empregado, ele é hipossuficiente, então ele precisa de uma proteção. E o sindicato vem fazer isso de forma coletiva, ok? Então é muito importante que a gente foque neste ponto para conseguir compreender, né, a real necessidade e atuação, né, do direito coletivo do trabalho. Beleza? Muito bem, começa lá no artigo 8º da Constituição. O artigo 7º nós já estudamos, né? Vocês fizeram um trabalho lá dos incisos de forma individual. E o artigo 8º traz bastante coisa interessante sobre o direito coletivo. Um deles que está destacado aqui é a questão da livre associação profissional ou sindical. Então, primeiro ponto, nós não somos obrigados a nos filiar, tá? Isso a nada, em nenhum tipo de associação. O sindicato é um tipo de associação. Então, existe a liberdade, né, de associação sindical, tá? Então, a gente não é obrigado a se filiar ao sindicato. Isso é uma coisa muito importante, tá lá na Constituição. Assim como outros princípios que a gente vai compreender a seguir aqui. Muito bem, pessoal. Retomando aqui no slide da organização sindical, o que é importante a gente falar, tá? Então, seguindo lá o que a gente viu nos outros slides. A cada 5 sindicatos, eu formo uma federação, a cada 3 federações, uma confederação. Mas como é que um sindicato é formado, ok? Nós temos 2 pontos a observar, que é a base territorial e a categoria profissional. Então, para um sindicato ser formado, eu preciso ter um sindicato por base territorial. Não pode ter 2. Sindicato não faz concorrência um com o outro, ok? E o que é uma base territorial? Nunca inferior à área de um município, tá? Então, pelo menos um por cidade. Isso é o princípio da unicidade sindical, tá? Uma única unidade sindical por base territorial, porque não pode ter concorrência, é apenas um. E essa base territorial nunca pode ser inferior a um município. Então, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? Ela não pode, mesmo sendo grande, querer fazer 2 sindicatos de uma categoria profissional, não pode, é apenas um.
Mas a nossa realidade é outra. Às vezes a gente tem um sindicato atuando em 10, 20, até 50 cidades, né? A gente não tem tantos sindicatos assim, como a gente pode pensar quando a gente fala de um por município, tá? E o que é a categoria profissional? A categoria profissional é os trabalhadores que esse sindicato representa, ok? Vou dar o exemplo do meu sindicato para vocês. O Sindicato dos Professores aqui de Sorocaba, ele atua em 50 cidades aqui no interior, tá? Então, a base territorial desse sindicato são 50 cidades. E qual é a categoria profissional? Professores. Desde o ensino básico, infantil, né, de creches, pré-escola, até o ensino superior. A minha categoria é professor do ensino superior. Então, nós temos um sindicato que cuida de todos esses professores. E qual é a base territorial? 50 municípios. E qual é a categoria profissional? Professor, tá? Então, é assim que funciona. E cada categoria profissional vai ter o seu sindicato dentro da sua base territorial, ok? Um sindicato, ele funciona no formato de associação. Vocês já estudaram isso lá em direito empresarial, né? Associação, fundação, tá? E toda associação vai ter uma assembleia geral, que é um órgão, né, do sindicato, onde vai se expressar a vontade e os interesses dos associados, ok? Dentro dessas vontades e interesses, isso vai resultar no seu estatuto social, que são as regras que vão reger essa associação, né? E vamos ter também uma diretoria executiva que vai então, fazer a execução dessas regras, dessas vontades, desses interesses dessas pessoas que estão associadas. Como nós falamos, ninguém é obrigado a se associar. O princípio é da livre iniciativa, né? Da livre associação. Lá no artigo 8º da Constituição Federal. Então, quem quiser se associar pode, mas uma vez associado, vai seguir as regras do estatuto daquele sindicato, daquela associação, ok? Então, base territorial é as cidades que esse sindicato atende. Eu só posso ter um sindicato por base territorial, não faz concorrência um com o outro. E a área nunca pode ser inferior de um município. A categoria é a categoria profissional que esse sindicato atende, tá? E detalhe, quando eu falo categoria profissional, eu tô falando do sindicato dos empregados, mas também existe o sindicato dos empregadores, tá? E aí a gente vai chamar de sindicato de categoria econômica. Então, quando você vê lá o sindicato da categoria econômica, é sindicato dos empregadores, dos patrões. Sindicato de categoria profissional é sindicato dos empregados. Tudo bem? Então, lembrando que eles têm a Assembleia Geral, o Estatuto Social e a diretoria, tá? Dentro do sistema hierárquico do direito coletivo, né? A gente então tem os sindicatos, que são as categorias de base territorial municípios, né? As federações que são estaduais e as confederações que são nacionais. Então, como a gente já falou, na base aí de a cada 5 sindicatos, uma federação, a cada 3 federações, uma confederação, tá? Que mais? Aí vem a parte, pessoal, dos conflitos, né? Como é que a gente faz para resolver esses conflitos, né? Existem 3 formas: autodefesa, autocomposição e heterocomposição, tá? Os sindicatos atuam na resolução desses conflitos coletivos. E de acordo aqui com o nosso autor, são essas 3 formas. Autodefesa, quando ocorre o emprego de força como demonstração de poder de barganha. Exemplo é a greve. Daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho especificamente sobre a greve, tá? Então, um exemplo de demonstração de força é a greve. Autocomposição, quando as partes estipulam, né, concessões recíprocas e chegam num acordo, conseguindo, né, resolver aí a negociação e formar uma convenção coletiva de forma amigável, tudo bem, tudo tranquilo. Porém, muitas das vezes não acontece de uma forma tão simples assim e acaba precisando existir a heterocomposição, que ocorre quando as partes estipulam acordos mediante a atuação de um terceiro. Então, alguém tem que vir intermediar esse conflito para chegar a uma solução. Essa intermediação pode ser de uma arbitragem ou pode ser também do poder judicial, tá? Na Constituição Federal, no artigo 114, fala da competência da Justiça do Trabalho. E uma das competências da Justiça do Trabalho é resolver negociações coletivas frustradas, que não chegaram num acordo. Então, a negociação coletiva pode acabar virando uma ação judicial para resolver, né,
essa determinação aí que os sindicatos dos empregados e empregadores não chegaram num consenso. Muito bem, falando de greve, então, como eu expliquei, que é uma forma de autoafirmação, de demonstração de força, né, da categoria profissional. A greve, ela é um direito legítimo, tá? É uma suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial da prestação pessoal de serviço ao empregador. Então, a greve nunca vai existir de forma individual, gente. Ela precisa ser sempre coletiva. Pacífica, por óbvio, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. Total ou parcial, porque pode parar uma empresa inteira, pode parar só um setor, como podem parar várias empresas, tá? Então, isso vai muito depender de como está essa negociação coletiva e de como que está indo a resolução desses conflitos coletivos, ok? Nós temos uma lei que vai falar sobre greve, como eu falei, é um direito legítimo e reconhecido, tá? Tem previsão no artigo 9º da Constituição Federal também, e tem uma lei própria para falar sobre isso. Ela deve ser usada somente quando houver adequação. A greve, se ela for usada de forma inadequada, ela pode ser julgada ilegítima e aí os empregados perderem seus direitos que estão sendo negociados. Então, isso é muito importante, tá? Ela tem o tempo certo de ser usado. Não dá para você ameaçar a greve o tempo todo, tá? Ela tem que ser uma demonstração de força da categoria profissional quando está lutando por um direito, né, que está sendo negado pelo empregador. E lembrar que tem que ser a última situação, o último caso, né? Não utilizar a greve em primeiro momento, porque se é para demonstrar força, né, e pressão, como é que você vai fazer isso no início? Você precisa esperar a negociação acontecer para ter certeza que realmente não vai chegar numa solução, para aí sim você utilizar, né, do direito da greve. Ó, muito importante o que está falando nesse slide. Durante a greve, o empregador não pode demitir funcionários e nem contratar novos funcionários para substituir os grevistas, ok? Salvo exceção se é algum trabalho que não pode parar, como por exemplo um trabalho essencial. Hospitais, segurança, saúde, né? São serviços essenciais. E aí, nesse caso, tudo bem. É possível você contratar pessoas para substituir os grevistas. Porém, regra geral, não. Isso é exceção. Então, durante a greve, você não pode mandar ninguém embora e não pode contratar ninguém. Essa é a regra geral que deve prevalecer, ok? Então, a greve é uma paralisação coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial das prestações pessoais de serviços ao empregador, tá? O objetivo é demonstrar força, demonstrar que há união da categoria para reivindicar os seus direitos, tá? O titular de greve são os empregados daquela categoria profissional que está passando por uma negociação e por isso precisa utilizar do direito da greve para demonstrar essa força, tá? E ela é suspensão, pessoal. Então, quando a gente fala de contrato de trabalho, lembram suspensão e interrupção que a gente trabalhou lá no início do semestre? Quando eu falo em suspensão, os dias de greve não devem ser pagos, ok? Dias de greve não devem ser pagos. Essa é a regra geral. Se durante uma heterocomposição, por exemplo, que essa negociação coletiva acabou indo para a justiça, e lá na justiça, em sede de acordo ou em sede para finalizar as negociações, a justiça decretar que sim, vai pagar esses dias, aí é outra história, mas regra geral, os dias de greve não são pagos. Muito bem, gente. Então nós já vimos aqui, olha, o que é o direito coletivo do trabalho, que é um ramo do direito que vem estudar conflitos, vem estudar a estrutura sindical, né? Entre outros pontos, a gente já falou de como funciona essa estrutura sindical, quem é o sindicato, né? A cada 5 sindicatos forma uma federação, a cada 3 federações uma confederação, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho o que são essas federações e confederações, porque a gente passou ali também para falar um pouquinho das formas de resolução de conflitos, autocomposição, autodefesa e heterocomposição, e que disso resulta a greve, então a gente já falou um pouquinho ali sobre a greve, tá? O que são federações que fazem parte do sistema, né, do sistema sindical brasileiro?
Federações a gente pode entender como entidades sindicais de segundo grau. Não são sindicatos, são entidades sindicais de segundo grau. Então, lembra da pirâmide, ela está ali no meio, na esfera estadual, tá? Qual é o papel da federação? O papel da federação nada mais é do que ajudar a organização desses sindicatos que são filiados a ela, né? Ajudar na coordenação, ajudar nas negociações, demonstrar força nas negociações, tá? Existem bastante federações que têm destaque aí, que as pessoas conhecem, né? A dos professores mesmo, né? É bem conhecida também, né? A FEPESP, não sei se vocês já ouviram falar, tá? Outro papel importante das federações diz respeito às bases territoriais sem sindicatos. Isso é um fato muito importante. Ó, lá no artigo 8º da Constituição, fala que quem vai ser chamado a negociar para fazer uma convenção coletiva é sempre o sindicato, ok? Ponto. Não existe negociação nesse ponto. Os sindicatos são obrigados a comparecer às negociações coletivas. Porém, em bases territoriais que não tenham sindicatos, a federação vai fazer esse papel. Então, é suplementar, tá? O papel da federação na negociação coletiva é suplementar. É só no caso onde que eu não tenho sindicatos. Porque se eu tiver sindicatos, o artigo 8º da Constituição obriga eles a participarem da negociação coletiva. Beleza? As federações, é isso que eu falei agora, tá aqui no texto, né? As federações, e na falta desta, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais, poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações da categoria a elas vinculadas e organizadas em sindicatos no âmbito de suas representações. Então, se naquela base territorial não tem um sindicato, a federação pode ser chamada a negociar. Pessoal, existe a parte política que eu falei para vocês esquecerem, mas agora eu vou ter que falar um pouquinho dela, né? Temos decisões do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que anulando convenções coletivas que foram feitas com as federações porque ignoraram os sindicatos. Isso aí é trabalho política, né, gente? Em determinado local do Brasil, eu não me lembro agora onde era, o Sindicato dos Empregadores chamou a federação para negociar e formar a convenção coletiva, sendo que havia sindicato naquela base territorial. Logo, o tribunal anulou essa confederação, porque uma vez havendo sindicatos, a obrigatoriedade constitucional é deles participarem das negociações coletivas, ok? A federação só vai fazer isso em sede de suplementação se não houver sindicatos naquela base territorial. Confederações, artigo 535 da Constituição Federal, não, gente, aqui é da CLT, tá? Desculpa, tá errado ali no slide. As confederações se organizam em no mínimo 3 federações e terão sede na capital da República. As confederações, elas vão opinar sobre a unicidade sindical, né, e o registro das entidades sindicais de primeiro grau, certo? Então, ela serve para controlar, na verdade, né, a abertura de novos sindicatos. Então, ela opina sobre o registro de novos sindicatos e também cuida do princípio da unicidade sindical, o que é o quê? Um território por base, um sindicato por base territorial, né? E essa base territorial nunca pode ser inferior a um município. Mas nós poderíamos ter um sindicato por município, o que não acontece na prática. Como eu expliquei para vocês, o Sindicato dos Professores atende 50 municípios aqui na região de Sorocaba, tá? Então, a gente não tem aí um sindicato por município. É muito raro isso acontecer. Tem um sindicato que eu estudei esses dias da convenção coletiva, não lembro qual era agora. Eles atendem o estado de São Paulo inteiro. É um sindicato para o estado todo, ok? Pessoal, e existe também as centrais sindicais, não sei se vocês já ouviram falar. Uma das mais famosas é a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores. As centrais sindicais, elas funcionam de que forma? Apenas de apoio, né, de demonstração de força, de organização, mas elas não são estruturadas por categoria profissional, muito pelo contrário. Nas centrais sindicais, pode ter qualquer categoria profissional. Então, eu posso juntar o sindicato dos professores, com o sindicato dos metalúrgicos, com o sindicato dos farmacêuticos, com os sindicatos dos químicos, não tem problema. Pode misturar todo mundo aqui, tá? Nas centrais sindicais, pode juntar tudo, inclusive não só sindicatos, como federações e confederações também podem fazer parte das centrais sindicais. Temos várias no Brasil. Uma das mais famosas é essa, a Central Única dos Trabalhadores, que é a CUT, tá?
Qual é o papel dela? É apoio, é estrutura, é organização. Ela não tem um papel jurídico na estrutura sindical. A estrutura sindical é sindicato, federação e confederação. As centrais sindicais é uma forma de junção, né? Para que tenha melhores condições de negociação, mas ela não tem uma função jurídica dentro desse sistema hierárquico que eu falei para vocês, ok? Muito bem, gente. E aí, a gente já explicou que não é obrigatório a participação, a afiliação, né, das pessoas no sindicato, tá? Isso não é obrigatório, mas uma vez querendo pode se filiar, tá? E uma vez querendo também pode participar da diretoria desse sindicato. Como toda associação, as pessoas vão lançar uma candidatura e vai ter uma eleição e vai se eleger os membros, né, diretores dessa associação, ok? E aí, esses diretores têm algumas garantias. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, e está destacado aqui no nosso slide, não pode existir negociação coletiva sem a participação dos sindicatos. Então, é obrigatório a participação dos sindicatos na negociação coletiva de trabalho. Muito bem. Então, esse diretor sindical, ele vai lá negociar. Ele vai dar a cara a tapa, ele vai bater de frente, ele vai criar dissabor, né? Porque toda negociação coletiva é crítica, né, gente? Tem lá, né, os seus atritos. Então, imagina se esse empregado que está lá fazendo isso trabalha normalmente, trabalha numa instituição. Você acha que o empregador vai querer ele lá? Claro que vai querer mandar ele embora, né? Por quê? Porque ele é o cara que vai dar trabalho, é a pessoa que vai, né, brigar pelos direitos dos outros. Então, a lei protege esse diretor sindical que atua, que também é CLT ao mesmo tempo. Porque às vezes ele pode suspender o contrato de trabalho dele e trabalhar só no sindicato, né? O que acontece, gente? Então, existe uma garantia, que é a da estabilidade. Então, o dirigente sindical tem estabilidade. A partir do momento da sua candidatura e, se eleito, até um ano após terminar o seu mandato, tá? Ele fica estável, ele só pode ser mandado embora se for por justa causa. Se não for por justa causa, ele não pode ser mandado embora, ok? Temos mais garantias, isso está na Constituição também, artigo 8º da Constituição. O empregado filiado, que é aposentado, também pode votar, tá? Ele continua votando nas diretorias, participando ativamente do sindicato, mesmo sendo aposentado, isso não interfere, né? Aí tem a dispensa sem justa causa, como eu expliquei para vocês, que é a estabilidade do dirigente sindical, né? Mesmo que eleito, depois de eleito, ainda mais um ano depois do seu mandato, inclusive se ele for suplente, ok? Por que a lei protege essa figura, né? Protege essa pessoa? Porque, como eu falei, é a pessoa que vai estar exposta, vai dar cara a tapa, vai lá negociar, vai lá brigar. Então, ela precisa ter uma garantia, né? De emprego, né? Para ela ter a sua subsistência garantida. Ninguém vai fazer em prol do coletivo correndo riscos, né? Não seria o mais adequado. Então, ela precisa ter essa garantia para que ela possa correr, né? Ir lá brigar em nome do coletivo sem correr o risco de perder o seu trabalho, ok? Muito bem, nós temos as contribuições sindicais também, 4 tipos. A contribuição sindical, que é a mais famosa, que é conhecida como imposto sindical. A contribuição assistencial, a confederativa e a associativa. 4 tipos de contribuições. Lembrando que, a partir da reforma trabalhista, nenhuma delas é obrigatória, tá? Antes da reforma trabalhista em 2017, a contribuição sindical era obrigatória. Hoje, nenhuma delas mais é obrigatória, são todas opcionais, tá? Vamos ver como é que funciona cada uma delas. Então, a sindical, como eu falei, é a mais famosa, é opcional e ela corresponde a um dia de trabalho no ano do funcionário. Então, dos 365 dias trabalhados, um vai ser recolhido para o sindicato. Se você quiser, porque como eu expliquei, agora é opcional, antes era obrigatório, tá? Então, o colaborador tem que optar para fazer a contribuição e uma vez ao ano é descontado da folha desses funcionários e enviado ao sindicato. Como é que funciona hoje? O empregado que não quer que seja descontado esse um dia de trabalho vai fazer a carta de oposição e vai protocolar no sindicato, tá? E aí, o seu empregador não vai poder descontar esse seu um dia porque você se opôs a esse desconto,
beleza? Se você não falar nada, quando chegar, geralmente é no mês de março, vai fazer o desconto e vai encaminhar isso pro sindicato. A contribuição assistencial, ela é utilizada para financiar as atividades oferecidas pelo sindicato, como, por exemplo, participação dos sindicatos em convenções e acordo coletivo. Gente, tem gasto, tem tempo que você tem que disponibilizar, tem que se dirigir ao local, né? Então, tem gasto. O diretor sindical tem gasto, toda associação tem um gasto, né? Então, é a mesma ideia aqui, é o mesmo raciocínio. Só que ela não é estipulada um valor fixo que deve ser pago. E existem alguns sindicatos que cobram esse valor de um valor determinado e existem outros que estabelecem que alguns membros paguem um percentual do seu salário ao longo do ano. Porém, aqui já é para quem é filiado, tá? Não é obrigatório para as demais pessoas, ok? Só que também você vai fazer mediante autorização prévia do funcionário. A confederativa é uma parte que vai ser destinada às confederações, tá? Ela é igual à assistencial, só que daí ela é para o custeio do sistema confederativo. Então, vai uma parte para as federações, uma parte para a confederação, tá? Ela tem previsão na Constituição e os sindicatos devem fixar uma contribuição para isso, mas só vai pagar quem é filiado, tá? E lembrando que ela também, mesmo antes da reforma, já era opcional. A professora, eu não sou filiada, mas eu quero pagar. Pode, você pode pagar, não tem problema. Mas se você não é filiado, não faz sentido nenhum, né? Você fazer esse custeio, né? E a última, que é a associativa, quando você se associa a alguma coisa, você tem que pagar. Então, você quis se associar, isso se torna obrigatório, né? A contribuição por mês. É a mesma coisa de um clube, eu quero me associar a um clube. A ACM é uma associação, né? Você paga mensalidade. O sindicato é uma associação, você paga mensalidade. Só que aí você usufrui de muitas mais coisas que as outras pessoas não vão usufruir, né? Então, tem sindicatos que tem clubes, tem colônias de férias, tem academia, tem assistência médica, tem um monte de coisas que daí é exclusivo de quem é associado. Ah, eu não sou associado, o que o sindicato tem que fazer por mim? Assistência jurídica. Ponto. A assistência jurídica ele tem que dar independente da pessoa ser ou não associado a ela, ok? Já as outras coisas é somente se você é associado, tá? Então, uma mensalidade que é obrigatória para quem se associa, mas você não é obrigado a se associar, a não ser que você queira, né? E ele vai dar direito a alguns benefícios aí oferecidos para quem é sindicalizado, para quem é associado, ok? Muito bem, e eu vim falando negociação coletiva, o que é isso, pessoal, né? A negociação coletiva é uma forma de sindicatos de empregado e empregadores sentarem para negociar os direitos previstos na próxima convenção coletiva, que a gente já vai explicar o que é a convenção coletiva. E é obrigatória a participação dos sindicatos, como eu falei para vocês, no artigo 8º, né? Tá aqui já agora o inciso para vocês, inciso 6, que obriga, né, os sindicatos a participar da negociação coletiva. Então, o sindicato dos empregados, que é sindicato profissional, junto com o sindicato dos empregadores, que é sindicato, né, de competência econômica, de categoria econômica, se juntam para negociar os direitos que estarão previstos na próxima convenção coletiva, tá? É assim que funciona. Então, faz toda essa negociação e dessa negociação vai sair um acordo, né? Vai sair regras que vai virar uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva é que vai nortear essa categoria profissional. Então, todas as regras dessa categoria profissional para aquela base territorial, isso pode mudar de base para base, né? Vai estar previsto, então, nessa convenção coletiva, tá? Então, a gente pode dizer que a negociação, ela é um processo cuja finalidade é por meio de concessões recíprocas entre os representantes do capital e os representantes do trabalho, a celebração de acordos ou convenções coletivas de trabalho. Para poder falar de negociação coletiva, segundo o modelo sindical brasileiro, há de entender que vem a ser a data base de uma determinada categoria. O que é a data base? É a data em que essa negociação tem que estar findada, né? Que é o momento que vai começar a valer os direitos para a próxima convenção coletiva, que pode ter no máximo 2 anos, ok? A lei só fala em 2 anos, aí tá aí o artigo 614, parágrafo
terceiro da CLT, tá, gente? Não é 32, não, ok? As convenções coletivas, elas podem ter no máximo 2 anos, mas geralmente elas vêm com 1 ano aí. E antes de chegar na data base, tem que fazer a negociação de novo para rever os direitos para a próxima negociação coletiva. Ah, professora, mas tem que ficar revendo toda hora? Não dá para pôr toda hora os mesmos direitos? Mas e os aumentos? Como é que fica o percentual de aumento? A gente todo ano sobe, tem inflação, tem um monte de coisa, então a gente precisa também discutir o dissídio. Qual é o valor do aumento da categoria profissional? E aí se discute tudo, né? Todos os direitos envolvidos. Muito bem. Como expliquei, dessa negociação sai a convenção coletiva. Então, ela é um acordo de caráter normativo, é uma norma pelo qual 2 ou mais sindicatos representativos das categorias profissionais e econômicas, empregado e empregador, estipulam as condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais do trabalho, artigo 611 da CLT. Então, é um acordo de caráter normativo. A convenção coletiva vale para toda a base territorial daquele sindicato, né? Ele negocia em nome de todo mundo. Ah, eu não quero que o sindicato fale meu nome, mas vai falar, porque está na lei e ele vai negociar em seu nome sim, tá? Não pode você virar e falar assim, não, eu não quero que ele fale meu nome. Ele vai falar em nome de toda a categoria profissional daquela base territorial, ok? Então, a convenção é celebrada entre os sindicatos de empregados e empregadores e elas são mais abrangentes que os acordos, né? Porque elas têm conteúdo normativo que representa todas as entidades signatárias, ou seja, é aquilo que eu acabei de falar, é toda a base territorial. É diferente de acordo coletivo. Convenção coletiva é uma coisa, acordo coletivo é outra. Por isso que eu frisei agora de pouco. Convenção coletiva é para todos os profissionais daquela categoria, daquela base territorial, ok? Para todos, por isso que ela é abrangente, tá? Já o acordo, não. O acordo vai ser feito com uma empresa, no máximo 2 ou 3 empresas. Então, ele é restritivo, ele não é para todo mundo, é só para a empresa que assinou esse acordo, ok? Então, o acordo ele é celebrado entre o Sindicato dos Empregados e uma ou várias empresas da respectiva categoria econômica. O seu conteúdo é abrangente aos empregados de uma ou mais empresas. Então, é só para os empregados daquela empresa que participou desse acordo coletivo. A previsão é no parágrafo 1º do artigo 611. Também tem caráter normativo, então também é uma norma, é uma regra, uma lei, tá? Pois os conteúdos dos instrumentos têm força vinculante, conforme está na Constituição Federal, ok? Então, o acordo é feito com uma ou mais empresas e aí só vai valer para eles, não vai valer para o restante da categoria profissional daquela base territorial, tá? Ah, professora, mas que sentido faz fazer esse acordo? Ué, às vezes a empresa está passando por uma situação financeira complicada, precisa de um apoio, de uma ajuda, né? Às vezes quer regulamentar uma questão específica daquela empresa que só tem naquela empresa, tá? Então, existem várias possibilidades aí do acordo existir. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha categoria profissional, né? Na convenção coletiva dos professores do ensino superior, o nosso salário deve ser pago até o 5º dia útil de cada mês. Então, vira o mês, 5º dia útil tem que cair o salário. Muito bem, eu trabalhei numa instituição que o nosso salário era pago todo dia 10. E eu achei estranho, falei, porque dia 10, né? Porque o 5º útil nunca dá dia 10, raro isso acontecer, todo mês caía no dia 10. Aí tinha um acordo coletivo. Aquela faculdade em si estava passando por uma dificuldade financeira e não estava conseguindo pagar o salário dos professores. Então, eles estavam esperando a mensalidade dos alunos para pagar o salário dos professores. Como os alunos pagavam a mensalidade até o dia 7 com desconto e ela vencia dia 10, eles esperavam os alunos pagarem a mensalidade para eles pagarem o salário, porque eles estavam sem fluxo de caixa, tá? Então, isso foi feito através de acordo, só que acordo tem prazo também, tá? Não pode ser ad eterno, para sempre, não, gente. O acordo também tem prazo, né? E não pode desrespeitar, né, esse limite aí, ok? Parágrafo 1º do artigo 611. É facultado, é permitido aos sindicatos representativos das categorias profissionais celebrar acordo coletivo com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas da relação de trabalho, tá? Então, é possível acontecer esses tipos de acordo. Então, lembrando que ele é específico para uma determinada empresa ou 2 ou mais empresas, enquanto que a convenção coletiva é para todo mundo da categoria profissional daquela base territorial,
tá? Então, ela é para todos, e o acordo é específico entre uma ou outra empresa. Muito bem. Eu acho que esse slide vem falar isso que eu acabei de comentar com vocês, então vamos dar uma lidinha nele, né? A convenção coletiva é mais abrangente e atinge amplo contingente de entidades patronais e de empregados e seus respectivos representados. Poderá instituir normas que se mostrem impraticáveis. Ah, legal, não era bem isso, mas é interessante. Às vezes a convenção coletiva traz normas pensando no todo e que para algumas empresas pode ser que ela não consiga cumprir, que vai ser porque eu dei agora do pagamento. Então, neste caso, vai ter um acordo coletivo com a empresa que não consegue cumprir. Gente, porque pensa, em 50 cidades que os sindicatos dos professores atendem, você acha que nós temos faculdades todas como a nossa? Ou como as grandes aqui da região? Não, tem faculdades bem pequenas, tem faculdades que passam por situação financeira difícil, né? Então, precisa-se ter um olhar para isso. Então, quando você faz a norma coletiva, você pensa no todo, mas depois precisa dar uma olhadinha ali nessas questões peculiares de ter normas que podem ser impraticáveis para algumas dessas empresas. Então, aí se faz o acordo coletivo com elas para que possa sanar, né, esse problema e essa empresa estar em dia, né, não deixar de cumprir as suas obrigações trabalhistas. Tudo bem? Muito bem, estamos quase terminando. Quis gravar uma aula rapidinho, justamente para vocês não ficarem entediados, tá? Então, as condições estabelecidas no acordo coletivo de trabalho sempre vão prevalecer sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Beleza, gente? Se tem um acordo, é para seguir o acordo, não é para seguir a convenção coletiva de trabalho. Ah, vou botar uma pergunta dessa na prova. Ó, vai ser assim. A convenção coletiva estipulou que o valor das horas extras eram em 70%. Beleza. Hora extra tem que pagar 70. A hora extra na CLT é 50, né? É 50, mas a convenção estipulou que era 70. Porém, aquela empresa não consegue pagar, então negociou em acordo coletivo uma única empresa para pagar 50. Beleza. Então, eu tenho CLT falando 50, eu tenho a convenção coletiva falando 70, mas eu tenho um acordo com aquela empresa falando 50. Qual é que vai pagar? 50, ok? Então, o acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva, mesmo que a convenção coletiva seja mais benéfica, porque é uma situação especial, peculiar, que precisou de uma determinada atenção. Beleza? Quem assistiu a aula até o fim, então já sabe aí uma questãozinha da prova. Um abraço, pessoal. Vejo vocês na prova. Até lá.